Olá, meus queridos alunos e queridas alunas da Escola de Teologia João Ribe Palharim. Eu sou o pastor Ademir Pereira e para mim é sempre um prazer estar com você aqui na Escola de Teologia João Ribe Palharim, trazendo estas aulas preciosas do nível Master. Estamos estudando o módulo 3, estamos entrando hoje nesta disciplina sobre Atos dos Apóstolos. Parte 1, aula de hoje será a aula 48, faremos uma introdução apenas. O livro de Atos é um livro muito importante para o Novo Testamento, uma vez que é o único livro histórico do Novo Testamento. Veja você que o Antigo Testamento tem vários livros históricos, uma seção grande de livros com essa característica. Já o Novo Testamento possui apenas um livro histórico, portanto, é necessário que façamos um estudo profundo a respeito desse único livro histórico que o Novo Testamento nos entrega. Por isso, hoje vamos fazer apenas uma introdução para você entender para quem foi escrito, por quem foi escrito, em que época, em que cenário, em que contexto este livro foi escrito. Tenho certeza que você vai aprender bastante com esta aula de hoje. Vamos falar com Deus agora? Vamos pedir graça e sabedoria ao Espírito Santo para que possamos aprender com a palavra dele. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, eu louvo, bendigo e exalto o teu nome pela oportunidade de estar aqui ensinando a tua palavra para esses alunos e alunas da Escola de Teologia João Ribe Palharim. O desejo do meu coração, meu Pai, é que esta pessoa que me assiste agora cresça na graça e no conhecimento da tua palavra em nome de Jesus. Dá-nos entendimento, dá-nos revelação do teu Espírito através da tua santa e poderosa palavra e que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Muito bem, vamos então à nossa aula de hoje. Você vai precisar, obviamente, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, e vai precisar também de uma apostila da nossa escola. Esse material é exclusivo da Escola de Teologia João Ribe Palharim. A única forma de você obter estas apostilas é através da nossa escola. Então você pode mandar agora uma mensagem pelo nosso WhatsApp, e aí você solicita a aula de número 48, nível Master, Atos dos Apóstolos, parte 1. E vamos te enviar um PDF com essa mesma aula que eu vou ler, porém, você vai ler no formato digital. Se você quiser a aula impressa, aí você vem pessoalmente até a nossa unidade de ensino, até a nossa igreja, e retira a sua apostila gratuitamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos começar pelo início, né? Obviamente, o melhor lugar para começar é o começo. Então vamos lá, Atos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5, que está transcrito aqui na sua apostila, de acordo com essa tradução, que é a tradução revista e corrigida. Diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Conforme o seu título mostra, o livro de Atos dos Apóstolos registra as atitudes dos apóstolos logo após a sua ascensão,
o título é muito óbvio: Atos, atitudes, ações dos apóstolos. O verso 9 diz, olha: e quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. A partir daqui, Jesus subiu para o céu. Quem é que fica? Ficam os apóstolos. Então, enquanto Jesus estava na terra, o foco estava em Jesus. Agora que ele não está mais na terra, o foco está em quem? Nos apóstolos. Compreende? Então, em Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus é o personagem principal. Os apóstolos são personagens coadjuvantes. Agora, os apóstolos são os personagens principais, porque Jesus não está mais na terra. Então, se faz necessário esse livro exatamente para mostrar esses apóstolos atuando, porque enquanto Jesus estava com eles, eles ficavam na retaguarda. Havia momentos em que Jesus estava ali pregando e os discípulos estavam simplesmente sentados ouvindo. Quando o povo acabava de ouvir a palavra e iam se batizar, aí sim os apóstolos realizavam os batismos, distribuíam o pão, mas faziam tudo sob a supervisão de Jesus, nunca tomando a frente. Agora que ele não está mais, são esses homens quem vão pregar, são esses homens quem vão curar os doentes, são esses homens quem vão expulsar demônios, são esses homens quem vão batizar o povo, são esses homens quem vão dirigir a igreja. A maneira de agir diante de cada situação, os feitos, maravilhas e práticas que caracterizavam os discípulos como verdadeiros escolhidos e que firmavam os membros da igreja em uma unidade de pensamento, tudo isso aqui a gente vê no livro de Atos. O livro de Atos, ele tem essa característica de mostrar a igreja, porque é um livro que conta a história da igreja. No capítulo 1, aqui no versículo 21, a gente vê como a igreja vivia. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo, em que o Senhor Jesus entrou e saiu diante de nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram-se dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então, no lugar de Judas entra esse Matias, e a partir daí a gente vê a igreja crescendo de forma extraordinária através desses apóstolos. No capítulo 3, versos 6 e 7, nós vemos o apóstolo Pedro e o apóstolo João curando um homem coxo. No capítulo 5, do verso 1 até o 10, nós vemos o apóstolo Pedro realizando um sinal assustador. Um homem que pecou contra o Espírito Santo e que Pedro foi orientado pelo Espírito, recebeu a revelação, o homem morreu na mesma hora. Logo em seguida vem a mulher, conta a mesma mentira, morre na mesma hora. Isso tudo criou temor na igreja, porque o povo começou a ver que aqueles apóstolos tinham a unção do Deus Todo-Poderoso na vida deles. No capítulo 7 de Atos, do versículo 54 ao 60, nós vemos aqui o relato do primeiro mártir, o primeiro a morrer pela causa do Evangelho após a volta de Jesus para o céu, após a ascensão de Cristo. O primeiro dos líderes da igreja, esse aqui não era um apóstolo, esse primeiro mártir era um diácono da igreja, o diácono Estevão, mas ele morreu por conta da pregação, por conta da obra, ou seja, foi um mártir. Isso tudo aqui são relatos históricos que só o livro de Atos nos traz. O título do livro é encontrado de formas ligeiramente diferentes em textos gregos antigos. Em alguns manuscritos é achado como Atos,
Em outros manuscritos, Atos dos Apóstolos. E ainda há manuscritos que dizem Atos dos Santos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, sem dúvida, recebeu seu título depois de sair das mãos de seu escritor, como os demais livros daquele tempo. Uma leitura superficial é suficiente para descobrir que o título Atos dos Apóstolos abrange demais. O livro apenas faz pouca menção dos apóstolos e nem narra muito a história de qualquer um deles. Atos do Senhor Glorificado é o nome sugerido, às vezes como mais próprio para esse livro. Os evangelhos narram o que o Senhor Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar até o dia em que foi recebido em cima. E o relato da sua ascensão está no capítulo 1, verso 1 e 2. Mas o livro de Atos relata o que o Senhor Jesus continua a fazer na terra, enquanto nos céus, por intermédio do Espírito Santo, agora nos crentes. Se tudo junto, o que os 4 evangelistas escreveram é o Evangelho de Cristo, então o livro de Atos dos Apóstolos é o Evangelho do Espírito Santo. Mateus é o Evangelho do Rei, Marcos, o Evangelho do Servo, Lucas, o Evangelho do Filho do Homem, João, o Evangelho do Filho de Deus, mas Atos é o Evangelho do Espírito Santo. Assim nos diz o teólogo Orlando Boyer. Veja que interessante, minha gente. O teólogo Orlando Boyer, no seu livro Espada Cortante, Lucas, João e Atos, ele faz essa reflexão muito interessante. É como se Atos fosse o Evangelho do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus prometeu assim, olha, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei a vocês outro Consolador. Enviarei a vocês alos paráclitos, outro que vai ficar no meu lugar. Aí você vê no capítulo 1, Jesus, antes de subir ao céu, prometendo mais uma vez, dentro de alguns dias vocês vão receber o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo desce no capítulo 2 de Atos e muda tudo. Tudo muda na vida de Pedro, por exemplo. Aquele Pedro estabanado, que às vezes falava coisas que não tinha muito sentido, que às vezes fazia coisas que não deveria fazer, aquele Pedro agora que recebe o Espírito Santo, se torna um apóstolo poderoso, um ganhador de almas extraordinário, um verdadeiro pescador de homens. Aí o Espírito Santo vai agindo e vai levantando outros como Paulo, Silas, Barnabé e enfim, a obra vai crescendo. Mas quem é o líder, o cabeça, quem é aquele que dirige a obra agora? É o Espírito Santo. Os apóstolos são as ferramentas, mas quem conduz é o Espírito Santo. Depois da ascensão de Jesus, existe um segundo evento que define o início de um crescimento espantoso do número de almas arrependidas. O dia de Pentecostes. Podemos dizer que o dia de Pentecostes foi um divisor de águas para a igreja de Cristo. Antes do dia de Pentecostes, a igreja era uma. Depois do dia de Pentecostes, foi um crescimento extraordinário. Eu me emociono só de ler o livro de Atos, contando que num único domingo, a igreja primitiva crescia em 3.000 almas. Num único final de semana, a igreja cristã crescia em 5.000 almas. Imagina o que é isso? Imagina. Eu me alegro tanto quando eu vejo uma alma se converter. Quando eu prego a palavra, eu faço o apelo, e eu sei que no meio da igreja tem uma ou outra pessoa, ou às vezes mais pessoas que ainda não é salva, e eu fico em espírito ali orando para que aquela pessoa entregue a vida a Jesus, e mesmo que seja uma só pessoa que se renda a Cristo, a alegria é indizível. Eu fico imaginando o que sentia Pedro, o que sentia João, Tiago, quando pregavam e viam centenas, milhares
de pessoas levantando a mão e querendo Jesus. Eu fico imaginando 3.000 almas batizadas num único dia. Foram as pessoas que os apóstolos pregavam e foram se entregando a Cristo. Quem conseguiu esse resultado foi o Espírito Santo, porque foi depois do dia de Pentecostes que isso tudo aconteceu. Então, sem o Espírito Santo não há o avivamento da igreja, sem o Espírito Santo não há o crescimento numérico e nem espiritual. Tudo depende do Espírito Santo. Vamos ler mais na apostila. A partir daquele momento, conforme o crescimento da igreja, 2 coleções de escritos passam a circular entre os cristãos. Vale lembrar que eu estou falando para você da época da igreja primitiva. O que é que a igreja primitiva podia ter para ler? Eles tinham os evangelhos e eles tinham o apóstolo. Quando eles falam de o apóstolo, eles estão falando dos escritos de Paulo. Eu falei para você numa outra aula que Paulo começou a escrever as suas cartas, começando pela carta de Tessalônica, e isso por volta do ano 50. Teólogos acreditam que Marcos foi quem escreveu o primeiro evangelho por volta do ano 55, ou seja, paralelo com os evangelhos, tinha também as cartas de Paulo, elas foram escritas meio que ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que o povo tinha o evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, eles também tinham as cartas de Paulo, a Tessalônica, a Éfeso, a Corinto e por aí vai. Esses eram os textos que a igreja tinha para meditar. Porém, o crescimento de cristãos aumentava, conforme o número de cristãos aumentava, apareciam também os falsos mestres, as falsas doutrinas e as heresias. O que é uma heresia? É um desvio da verdade. A verdade é a palavra de Deus. A heresia é quando alguém pega um texto da palavra de Deus e distorce o seu sentido, o seu significado. Aqui na escola de teologia nós vamos estudar depois a heresiologia, uma matéria brilhante que você vai ter comigo em breve. Mas eu quero que você veja comigo, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pelas palavras de Pedro, dá para você sentir a preocupação dele com esses falsos mestres e com essa pregação mentirosa. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Volte a apostila comigo. Com isso, a necessidade de escritos com relatos dos verdadeiros acontecimentos da Igreja de Cristo tornou o escrito de Atos indispensável, já que seus registros revelam o conteúdo e o propósito da pregação apostólica, assim como os surpreendentes resultados do Evangelho. O livro de Atos é considerado a princípio, como de autoria anônima. Já eu vou te mostrar evidências de que esse livro foi escrito por Lucas. Mas no início se pensava que era de autoria anônima, porque não tem o nome do Lucas no livro. O Lucas não disse, eu, Lucas, escrevi o livro. Não está escrito isso. Mas há evidências que deixam claro que foi ele. No início, achava-se que era de autoria anônima, já que não existe nenhuma referência direta sobre o nome do seu autor. Porém, existem muitas evidências, tanto bíblicas como históricas, que apontam para uma provável autoria de Lucas, também escritor do Evangelho que leva o seu nome. Analisando o Evangelho de Lucas, podemos perceber que a riqueza nos detalhes e o cuidado em relatar cada acontecimento da mesma maneira que ocorreu, mostra-nos que era mais simples, que era mais do que um simples curioso escritor. Então, quando você começa a ler, você percebe que a pessoa que escreveu tinha preocupação de dar detalhes. Lucas era um médico grego
e, assim como exigia sua profissão, tinha um cuidado especial em analisar fatos. A medicina é uma ciência que forma muito bem os seus profissionais. Para você se tornar médico, você tem que estudar muito e você tem que dar provas de competência. Caso contrário, você, ainda que estude, não pode exercer a profissão. Você tem que mostrar que é capaz de analisar. O paciente vai lá, você conversa com ele, você pega os exames, você junta o que ele falou com o que está ali, com as evidências de que a doença pode se manifestar dessa ou daquela forma. Enfim, é uma ciência louvável, uma ciência que a gente deve considerar importantíssima para a humanidade. Um médico precisa ser uma pessoa atenta, detalhista, observadora. E quando a gente vê a respeito desse livro, percebemos que Lucas deixa evidenciar a sua alma de médico aqui, neste cuidado especial em analisar fatos. Na verdade, em suas obras, se considerarmos também Atos uma obra dele, percebemos que sua dedicação lhe dá o mérito de um verdadeiro historiador. Seus relatos são tão preciosos que as suas obras são referência para pesquisas e consultas de historiadores contemporâneos. Só para citar um exemplo fora daqui do que está na apostila, quando você lê os evangelhos, os 4 evangelistas dizem que Jesus foi para o Getsêmani. Os 4 evangelistas dizem que, saindo do Getsêmani, Jesus foi preso e levado a julgamento e posteriormente à cruz. Lucas foi o único dos 4 evangelistas que se preocupou em dar o detalhe de que Jesus, quando orava, suou grandes gotas de suor que misturavam-se com sangue e escorriam até o chão. Lógico, por que ele deu esse detalhe? Porque ele era o único que entendeu o que estava acontecendo, o único que soube explicar o que aconteceu. A medicina explica que é possível, é raro, mas é possível, que os vasos capilares que nós temos, diante de uma pressão muito grande, se rompam. E aí, ao se romper, começa a sangrar o couro cabeludo. E como Jesus estava com o rosto no pó, o sangue começou a descer pelo couro cabeludo e se misturava com o sangue aqui, com o suor aqui da testa, e pingava no chão. A medicina chama esse fenômeno raríssimo de hematidrose. Por que Lucas contou isso? Primeiro, porque ele era médico, ele era o único que saberia explicar isso para a gente. Mas segundo, porque mostra a importância de detalhes numa narrativa. Lucas dá detalhes que outros não deram. Voltemos aqui. Não é possível datar o momento certo em que foi escrita esta obra. Porém, de acordo com os acontecimentos descritos, é mais provável que tenha sido entre 30 a 60, ou seja, pode ter sido no ano 50, 55, 59, pode ter sido um pouco antes, levando em consideração relatos e fatos como a morte de governantes, fomes, perseguições, títulos oficiais empregados a autoridades, entre outros. Essa data pode variar bastante. O pastor Joinville Palharim, no seu livro, ele explica quem foi Lucas. Ele diz que Lucas era um médico estrangeiro. Vamos confirmar na Bíblia isso? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, verso 14. Vamos ver Paulo falando de Lucas. Vamos lá. Saúda-vos, Lucas, o médico amado. Paulo falou aqui que Lucas é um médico amado. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e o traze contigo, porque me é útil para o ministério. Segunda citação de Paulo aqui com o nome de Lucas. Aí vem comigo para a carta que Paulo escreveu, a carta a Filemon. Filemon é uma carta de um capítulo só. O versículo 24 cita Lucas novamente, olha. No 23, Paulo diz: saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas,
meus cooperadores. Eu li 3 textos para você, nos 3 vemos Paulo citando Lucas, e em um deles Paulo chama Lucas de um dos seus cooperadores. Não era de se estranhar que Paulo, que viajava muito, e que viajava muitas vezes de navio, naquelas embarcações que levavam meses de viagem, não era de se estranhar que Paulo quisesse ter na equipe um médico, porque o Paulo poderia adoecer, alguém poderia adoecer. Gente, nós somos humanos, por que Paulo não poderia adoecer? Claro que ele poderia. Então, para ele ter o Lucas, o médico, do lado dele, seria de muita valia. E o Lucas se converteu, e assim como todo cristão verdadeiro que se converte, entende a importância do servir, o Lucas quis servir. A gente não tem relato de Lucas pregando, nem fazendo milagre, nem nada do tipo, mas só o fato dele estar ali, ao lado, acompanhando, servindo, já era de grande valia para o ministério de Paulo. No meu ministério, no ministério de todo pastor, sempre vai ter aquele obreiro que vai servir muito. Ele não serve para pregar, ele não serve para cantar, mas alguma coisa que ele faz ajuda muito. Sempre tem. O Lucas foi esse servo que estava ali disposto a servir, a ajudar com aquilo que ele sabia fazer. E além de servir como médico, acabou servindo também como um historiador para a igreja. Vamos continuar. Ele se converteu ao cristianismo e se tornou colaborador permanente do apóstolo Paulo. Culto e cientificamente preparado, dominava o grego clássico, servindo de intérprete e escritor para o apóstolo Paulo. Conhecia muitas pessoas influentes, tanto que o seu relato investigativo sobre a vida de Jesus, que nos traz detalhes não mencionados pelos demais escritores, como eu já citei aqui, foi dirigido a um homem importante, a quem ele chama de excelentíssimo Teófilo, título aplicado somente às autoridades. Então você vê aí que Lucas, ele tinha trânsito dentro de qualquer lugar. Ele podia chegar em palácios, ele podia chegar em autarquias, ele podia chegar em qualquer lugar, falar com todo tipo de gente. Então ele era muito útil para o ministério de Paulo. Agora eu vou lhe dar evidências que apontam que Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Eu li para você em Atos capítulo 1, versículo 1 e 2, a forma como começa o livro. Agora, aqui na apostila, nós temos a forma como está escrito na Bíblia NVI, a nova versão internacional. É uma Bíblia de versão americana, muito boa também. Diz assim: em meu livro anterior, grifa, por favor. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. A primeira evidência está aqui. Podemos perceber a primeira e maior evidência quando lemos Lucas 1, do verso 1 até o verso 4, e comparamos com o texto de Atos, capítulo 1, verso 1 e 2. Vamos voltar agora e vamos para Lucas. Eu li Atos, agora vou ler Lucas. Lucas, capítulo 1, olha só. Capítulo 1, verso 1 ao 4. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Você vê aqui que Lucas está dando uma sequência para esse homem chamado Teófilo, que não é um homem comum, porque nenhuma pessoa comum é chamada de excelentíssimo. Você não chama ninguém de excelência em vão, você só chama assim se for alguém realmente revestido de autoridade para tal título.
Então você vê que Lucas está falando no meu livro anterior, que é o evangelho que leva o nome dele. Então, se eu digo para você no meu livro anterior, quer dizer que teve um primeiro e esse é o segundo. Fica claro, Lucas, o evangelho de Lucas é o primeiro relato desse médico e o segundo relato desse médico é o livro de Atos. Aí o pastor João Ribe Palharim escreve aqui a respeito desta declaração. Vamos lá. Também me pareceu a mim bem, ó excelentíssimo Teófilo, Lucas não era um dos 12 apóstolos de Jesus. Foi um médico que se converteu ao cristianismo e, interessadíssimo pelos fatos que ocorreram com Jesus, fez uma minuciosa pesquisa com as testemunhas vivas da época. Quem era vivo na época de Lucas para poder contar tudo para ele? Porque se Lucas não foi testemunha ocular, se ele não estava lá, como é que ele pode dizer, foi assim? Para quem ele perguntou? Para quem? Para Paulo? Óbvio que não foi para Paulo, porque Paulo também não foi um dos 12. Para quem Lucas perguntou? Quem foi a fonte de Lucas? Não resta dúvida. Lucas se valeu das fontes vivas da época. Pedro, Tiago e João, principalmente, que foi o último da turma a morrer. Então Lucas teve gente que estava com Jesus o tempo todo para contar para ele. Toda hora o Lucas chegava, ô Pedro, me fala mais aqui sobre Jesus. João, me conta aqui mais alguma coisa. E ele foi juntando tudo, foi juntando as evidências, foi juntando fatos e foi organizando tudo para chegar a esse evangelho. A sua intenção era relatar a história de Jesus para alicerçar a fé de um novo convertido chamado Teófilo, nome grego que quer dizer amigo de Deus. Vamos parar aqui, gente. Vamos parar aqui para pensar numa coisa. Para ganhar uma alma, o Lucas fez uma pesquisa da vida de Jesus, com as testemunhas oculares, relatou tudo, escreveu um livro para ganhar uma alma, que é esse homem aqui, chamado Teófilo. Não passou pela cabeça de Lucas que esse livro que ele estava escrevendo seria levado para a igreja, porque ele não era apóstolo. Então ele não tinha essa pretensão. Às vezes, amados, nós desperdiçamos oportunidades que o Espírito Santo nos dá. Às vezes nós tratamos uma alma como se ela não valesse nada. É alguém que precisa ser salvo, é alguém que precisa ouvir o evangelho, mas nós não estamos dispostos nem a pegar um folheto e dizer, Jesus te ama e tem uma grande obra na sua vida. Nem isso a igreja de Cristo está disposta a fazer. O Lucas era um crente da igreja, ele não era apóstolo, ele não era grande coisa, ele foi um cristão que se converteu, mas que queria tanto salvar um amigo, que ele foi capaz de fazer isso tudo. Claro que o Espírito Santo colocou no coração de Lucas aquele desejo, porque o Espírito Santo já sabia o que seria feito com aquele livro, mas na cabeça de Lucas era só para fazer o irmão Teófilo crer em Jesus e se converter e se fortalecer na fé. Que eu e você estejamos dispostos a fazer mais para ganhar almas para Jesus. Voltemos aqui, por favor. É impressionante também sabermos que esse mesmo Lucas, que relatou por tantas vezes as perseguições e alegrias dos apóstolos, é citado por Paulo algumas vezes em suas cartas. 3 citações, e eu já li para você, não vou ler de novo, mas você viu lá o Paulo dizendo, o Lucas, médico amado, traz o Lucas também, o Lucas, meu cooperador, ele estava citando lá. Isso nos mostra que é bem provável que Lucas não apenas relatou histórias de terceiros no livro de Atos, mas que ele mesmo vivenciou aquilo que descrevia. E houve momentos da história de Lucas que ele estava dentro da situação. Tanto é que a próxima evidência está escrito aqui, ó. A participação do autor é evidente na narrativa em vários momentos, principalmente ao usar o verbo no plural. Você vai ler o livro de Atos e você vai ver que em alguns momentos o escritor diz,
nós. Quando você usa o pronome nós, você está se incluindo na história. Porque se você estivesse de fora, você ia apontar e dizer eles. Quando você aponta e diz nós, é porque você estava junto, estava participando. Em Atos capítulo 16, por exemplo, eu vou ler um exemplo para você, que é aquele exemplo que Paulo, ele ora, ele repreende o espírito de adivinhação de uma moça. Olha só o que o Lucas escreveu. Atos 16, 16. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro. Veio ao encontro de quem? Ao nosso encontro. Uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Se Lucas não tivesse presente, ele diria: e uma moça seguindo a Paulo e aos apóstolos, a Paulo e a Silas, a Paulo e a Barnabé. Ele não diria a Paulo e a nós. Ele se inclui na história. Se já sabemos que o médico amado Lucas estava presente em alguns relatos de Paulo, é notável a sua participação em algumas descrições, que não seria mera coincidência, mas indício de sua autoria. Mais uma evidência de que foi Lucas quem escreveu Atos. Chegando um pouco mais além, podemos citar algumas fontes extra-bíblicas que são reconhecidas por muitos historiadores como legítimas. Por exemplo, fragmentos e escritos datados entre 130 da era cristã a 254 da era cristã, que citam Lucas como o autor do livro de Atos. Talvez muitos cristãos não tenham dado ainda a importância a esta devida a esta obra, que mostra verdadeiramente o nascimento e o desenvolvimento da Igreja do Senhor. Em meio a dores e alegrias, sem medir esforços e principalmente dando ouvidos à voz do Espírito, manteve a fiel e transformadora palavra de Deus viva, para que pudéssemos hoje chegar ao conhecimento da verdade. Eu quero fazer um apelo aqui para a Igreja de Cristo, para você, nosso aluno da Escola de Teologia João Ribe Palharim. Vamos estudar o livro de Atos. Vamos dar valor a esse relato histórico, porque esse aqui, eu acho que o teólogo foi muito feliz nesta colocação. Eu vou até ler de novo aqui, olha, vou até ler de novo para você. O teólogo Orlando Boyer, no livro Espada Cortante, Lucas, João e Atos, ele disse que Mateus é o evangelho do rei, Marcos o evangelho do servo, Lucas o evangelho do filho do homem, João o evangelho do filho de Deus, mas Atos é o evangelho do Espírito Santo. Por que que a Igreja de Cristo não conhece o Paráclitos? Por que que a Igreja de Cristo não conhece o Espírito Santo? Porque não lê Atos. É isso. Porque nos evangelhos pouco se fala do Espírito Santo, porque o foco está em Jesus. Lá nos últimos dias de vida, Jesus começou a falar do Espírito Santo e começou a dizer: eu vou enviar outro Consolador, Alos Paráclitos, para estar com vocês. E quando é que o Paráclito chega? É em Atos. Mas o povo não lê Atos, aí não vê a atuação do Espírito Santo. Não vê como o Espírito Santo colaborou e colabora com a igreja. Porque Jesus voltou para o Pai. Jesus não está na terra, ele se faz presente, certo? Quando 2 ou 3 se reúnem em seu nome, ele se faz presente. Mas quem é que habita na terra hoje com a igreja? É o Espírito Santo. O Espírito Santo não está no céu. Jesus está no céu, o Espírito Santo não, ele está na terra. E qual é o livro que fala claramente do Espírito Santo? Atos dos Apóstolos. É mais do que um livro de história para você ler e dizer: eu não quero saber o que os apóstolos fizeram. Eu quero dizer uma coisa interessante sobre Atos. Se você for no último capítulo de Atos, último,
Atos capítulo 28, versículo 30. Procure um amém. Procure. Tem? Não tem. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 30, termina o livro e não tem amém. Sabe por que não tem? Porque essa história ainda não acabou. O Espírito Santo continua na terra, a igreja continua na terra. Paulo não está mais, Pedro não está mais, João não está mais, Estevão não está mais, Silas não está mais, Lucas não está mais, mas o Ademir ainda está. Você ainda está. E agora somos nós quem estamos escrevendo a história da igreja. E sem o Espírito Santo não vamos conseguir escrever uma história de bênçãos, de sucesso e de milagres. Precisamos da presença dele. Eu espero que você tenha gostado desta aula de hoje. Se você gostou, clique no gostei. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E se você deseja apoiar esse ministério, torne-se um dos pregadores do telhado. Me ajude a levar a palavra de Deus através desta escola de teologia. A chave Pix da nossa igreja está na sua tela. Faça agora um Pix, o valor que o Espírito Santo te tocar, e mande o comprovante para nós pelo WhatsApp, que nós vamos imprimir, orar por você no altar de Deus, e com certeza você vai ser abençoado pelo Senhor. Como forma de gratidão, eu vou lhe enviar um dos livros do pastor João Ribe Palharim para te ajudar nos seus estudos e no seu crescimento espiritual. Um forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.